Olá pessoal, eu sou o Dr. Milton Medeiros, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e vou fazer então o terceiro vídeo, a resenha sobre o livro O Fim do Alzheimer, do pesquisador americano Dale Bredesen. É um livro em que ele mostra em detalhes o seu protocolo de proteção cognitiva e conseguindo resultados muito bons com reversão de declínio cognitivo. Esse capítulo, ele fala qual a sensação de se voltar de uma situação de quadro demencial. Então ele utiliza a história de uma das pacientes dele. Essa paciente começou a desenvolver a doença e a perder funções cognitivas. E depois, quando entrou no protocolo do Dr. Bredesen, ela foi então voltando a ter a clareza mental de antigamente. Então, nesse capítulo, ele explica a respeito da evolução lenta e gradual do declínio cognitivo, que vai culminar com a doença de Alzheimer. E aqui ele foi mostrando para a gente quais eram as dificuldades da paciente. Então, a paciente começa, então, a princípio, a reclamar das perdas que foram impossibilitando de exercer as atividades do dia a dia. A paciente se chama Eleanor e ela foi descrevendo depois para ele, por uma carta, quais eram as perdas e como eram as recuperações. Então ela começou a reclamar, por exemplo, de uma coisa chamada prosopagnosia, que é uma dificuldade de reconhecer rostos familiares. Ela foi perdendo a clareza mental, então ela tinha dificuldade para reconhecer pessoas que ela via no dia a dia, e ela tinha uma fadiga mental quando tentava exercer atividades cognitivas mais importantes, como pensamentos mais elaborados. Ela se sentia cansada em excesso, uma mente cansada. Então ela foi perdendo a capacidade de leitura, porque simplesmente ela acabava de ler um parágrafo e já não se lembrava do que havia lido. Ela tinha uma dificuldade enorme e de forma progressiva para guardar informações que ela fosse usar em pouco tempo. Então, por exemplo, ela não conseguia mais guardar um número de telefone para já fazer uma chamada. Uma coisa que ela observou foi que ela foi perdendo a capacidade de vocabulário. Ela foi tendo que trocar as palavras mais difíceis por palavras mais simples. E muitas vezes ela não conseguia lembrar uma palavra que descrevia algum objeto ou alguma situação, e ela tinha então que trocar essa palavra por uma descrição mais completa, porque não chegava ali na memória a palavra. E ela começou depois, com o tempo, a misturar palavras. Ela utilizava palavras incoerentes para determinar pensamentos, para descrever situações ou objetos. Ela começou a ter uma dificuldade importante de dirigir. Ela começou a esquecer os compromissos. E ela também foi perdendo a capacidade de falar outras línguas que ela conhecia. Então, ela era fluente no russo e no chinês, mas ela foi perdendo a capacidade de falar essas línguas que não eram que não era a língua pátria dela. Bom, então ela entra no protocolo e
E aí ela vai voltando daquela situação de trevas, ela vai voltando à luz. E aí ela vai descrevendo, que é muito interessante. E essa melhora não era só na descrição da paciente, mas nos exames objetivos que o Bredesen fazia, ela também mostrava essa recuperação. Então ela vai falando, por exemplo, a alegria dela recuperar a capacidade de reconhecer pessoas, de lembrar os encontros, né, os compromissos, de melhorar a sua capacidade de leitura, o vocabulário foi voltando, a insegurança ao dirigir foi desaparecendo, o sono melhorou, e, por fim, ela começou a se lembrar novamente das línguas que ela falava fluentemente. Além do inglês, que era a língua pátria, ela voltou a dominar o russo e o chinês. Então, é uma descrição assim formidável e algo, até há pouco tempo atrás, inimaginável. Alguém que fosse entrando na escuridão da doença de Alzheimer, né, nas trevas cognitivas, em que não se consegue usar o cérebro de uma forma adequada, e aí se entrega à fadiga e se fecha dentro do próprio mundo, porque não tem mais a capacidade de contactuar com o mundo exterior, de se relacionar com o mundo exterior. Então, antes era disso para pior. Essa possibilidade da reversão é fantástica, e essa talvez seja uma das primeiras descrições da humanidade de uma pessoa que estava adentrando a escuridão e que de repente dá meia volta e novamente vai experimentar a clareza mental. Então esse capítulo é muito interessante, tá certo? Então esse é o terceiro capítulo do livro O Fim do Alzheimer, do pesquisador americano Dale Bredesen, um livro fascinante que todos devem ler. Muito obrigado.